Boa noite, pessoal que está entrando. Só me confirmem aí se o som tá bom. Vou aguardar aqui a solicitação da Fernanda Neiva. Ó, acho que aceitei aqui agora. Pessoal, todo mundo ouvindo? Estamos aguardando a doutora. Já deve estar chegando. Oi! Boa Olá! noite. Boa noite, doutora. Tá me Tô lhe ouvindo ouvindo bem. bem? Você tá me ouvindo? Também tô Que ouvindo. bom, gente. Doutora, que honra. Primeiro eu quero agradecer por ter aceitado esse convite. É uma grande honra para mim. É a minha primeira live dividir com a doutora. Estou imensamente feliz. Bom, a honra é minha, E tá? Porque eu tô vivendo um momento, ah, assim, inusitado na minha carreira, cheio de tanta novidade, tanta tecnologia, muito sangue novo. Mas é isso, eu tô aqui para aprender com sim. vocês e trazer um pouquinho do que eu sei, tentar ajudar essa meninada. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Então, doutora, vamos começar assim. Eu vou mais ou menos seguir aqui uma ordem das perguntas que foram enviadas. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu me chamo Mônica, para quem não me conhece. Eu sou advogada há 7 anos. Durante praticamente 6 anos e meio, eu trabalhei num escritório de grande porte e na área civil. E há poucos meses resolvi abrir o meu escritório em conjunto com meu marido e me dedicar exclusivamente na área criminal. Então, de certa forma, também sou uma jovem advogada na área criminal. Foi que eu sempre tive muita paixão, foi aqui eu me pós-graduei, enfim. Então, ainda que eu tenha 7 anos, eu ainda sou uma jovem advogada dentro do âmbito criminal. Então, tudo que a doutora me falar vai totalmente servir para mim também. E eu gostaria que a doutora fizesse também uma apresentação do seu histórico e tal. Bom, gente, eu sou a doutora Fernanda Neiva, muitos me chamam de Neiva, de Neivinha, de Fernanda. Sou aquela doutora que não gosta Sim. muito do doutora o tempo todo, gosto do você sempre, o senhora nunca, tá? Estou completando esse ano 28 anos de formada, 28 anos de exercício, única e exclusivamente na área criminal, tá? Olha que Eu me bagagem. informei na Unifor, em Fortaleza. Trabalhei durante 4 anos lá, sempre na área criminal. Tive um aprendizado muito grande, porque eu fui estagiária de um juiz de tribunal do júri. Então, eu já vim com uma bagagem de tribunal de júri muito boa. Mas lá em Fortaleza, Sim. há 24 anos atrás, a área criminal ela era muito restrita. Não tinha tanta criminalidade. E eu arrisquei. Eu digo, eu não vou crescer agora no Ceará. E eu peguei minha filha na época com 4 anos, peguei pela mão e vim para o Rio de Janeiro, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Aluguei uma casa pelo telefone e vim embora, né? Rio de Janeiro, não vou negar, me assustei quando cheguei. Me assustei Imagino. com o tamanho da cidade, com tudo. O fórum, para mim, foi uma coisa impactante, porque o fórum em Fortaleza era um andar só, tinha tudo. Cheguei aqui, não era nem o prédio que é hoje, mas já para mim já era uma coisa gigantesca. E eu iniciei de uma forma assim, vou dizer, que eu gostaria que todos iniciassem, com muita coragem.
Porque você Tem que ter, né, doutora? Você chegar numa cidade que sempre teve índice de violência muito grande, sem conhecer nada, ninguém, sem ter uma referência profissional para te ajudar, e dizer, vamos embora, eu vou conseguir. Então, isso é a primeira mensagem que eu passo. Entendeu? É coragem sempre. Coragem sempre, força de vontade, resistir. As dificuldades são muitas, mas a gente consegue. É só querer. Sim. Ótimo, doutora. Obrigada. Então, eu vou dar início aqui às primeiras perguntas que chegaram. Eu acho que a principal delas foi como fazer uma prospecção e captação de clientes na seara criminal, principalmente no início. A doutora tem algum conselho para nos dar? Bom, gente, assim, conselho, porque, como eu digo, eu iniciei numa época completamente diferente da que existe hoje. Porque hoje você tem uma gama muito grande de modos de captação de clientes. Na minha época não tinha. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu literalmente fui uma advogada porta de cadeia. E eu também dei muita sorte, eu encontrei pessoas muito boas na minha vida, que me ajudaram muito, tá? Colegas advogados, não vou ser hipócrita e nem vou mentir. Advogados e advogadas foram poucos, porque há 24 anos atrás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o círculo da advocacia criminal ele era muito fechado. Para você entrar era difícil. E eu tive apoio de alguns colegas, mas tem um em especial, e curiosamente foi um homem, né? Para você ver que essa união feminina, ela já é grande, mas eu ainda vejo assim como uma coisa não tão, como é que eu posso dizer, tão concreta. Então, eu vou até fazer esse agradecimento aqui, é um advogado que os militantes aqui no Rio conhecem. Muito obrigada, meu grande amigo, doutor Luiz Lago, que foi um advogado que me deu a mão, me acolheu, me ajudou. Então, a minha prospecção, a minha captação de clientes foi porta de delegacia. E começou tudo com um golpe de sorte na minha vida. Ou é uma coisa do destino, ou é uma luz que me acompanha onde eu vou. Que eu estava em um ônibus, esse ônibus se envolveu num acidente, a Polícia Civil chegou e perguntou quem se disponibilizaria a ir ser testemunha. E eu me disponibilizei e fui para a delegacia. Então, quando eu cheguei na delegacia, que pediram a identificação, eu entreguei a minha carteira da OAB do Ceará, que ainda era do Ceará. Isso eu tinha o quê? Uns 2 meses aqui no Rio de Janeiro. E o policial curioso, a senhora é advogada? Eu digo, sou. Ah, chegou, tá aqui a passeio? Eu digo, não, eu vim aqui para ficar. Mas a senhora trabalha em qual área? Falei, na área criminal. E esse anjo, eu chamo ele de anjo, foi um anjo na minha vida. Conversamos, ele disse, eu vou ajudar a doutora. E eu comecei fazendo advocacia pro bono. Na época ele chefiava uma carceragem da extinta 4ª DP. E eu comecei a advogar pro bono para todos os presos que chegavam e que não tinha condição de pagar um advogado. Eu me disponibilizava, sem cobrar nada. E a minha captação foi essa. Mostrar o meu serviço e foi o boca a boca, porque as liberdades começaram a vir e um foi passando para o outro, aí já foi passando para outras, carceragens, indicação. Aí foram aparecendo os primeiros clientes que me pagaram realmente. Então, eu realmente fui uma porta de cadeia com muito orgulho.
Não tenho vergonha nenhuma disso. Entendeu? Eu não ficava na porta da cadeia distribuindo cartão. Mas foi assim o meu início aqui no Rio. Lá em Fortaleza eu não tive tanta dificuldade, porque lá eu era de uma família, meu pai era advogado, não era criminalista, mas era delegado do trabalho. Meu irmão era advogado, na época ele era advogado da União, hoje em dia ele é procurador da República. Então lá eu não precisei disso, porque eu já tinha recursos. toda uma abertura. Mas aqui foi difícil. Mas... doutora, só complementando, né? Antigamente era mais difícil as coisas porque não existia essa conexão que existe hoje em dia. Então, eu acredito que para o jovem advogado hoje as coisas estão mais tranquilas porque um advogado, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, a doutora é do Rio de Janeiro, e a gente se conecta hoje em dia. Então, a gente, com a tecnologia, com o network virtual, existe uma grande possibilidade de parcerias. Eu acho que aí pode iniciar também uma prospecção de cliente, uma captação. Também, hoje em dia, é necessário que a gente se demonstre a nossa autoridade, se especializando numa área. E então, eu acho que dessa forma, e demonstrando isso nas redes sociais, de maneira séria, de maneira responsável, é possível atrair tanto advogados que tá parceria para eventuais casos e até clientes, né? Também eu acho que hoje em dia os clientes são muito exigentes, eles querem saber se o advogado tem a competência para lhe defender, ainda mais nessa área criminal, que lida com a Não, liberdade, com né? certeza. Os clientes são exigentes, mas em contrapartida, nós temos muito aquele problema da barganha de honorários. Que essa era a próxima pergunta. Na maioria das vezes, eles querem competência, mas eles querem o que é mais barato. E nós enfrentamos esse problema na advocacia, principalmente na criminal, onde existe, eu posso dizer, um verdadeiro leilão de honorários, que isso muito me entristece. Porque eu acho que o advogado tem que valorizar o próprio trabalho. E quando ele não valoriza o seu trabalho, além dele não estar valorizando tudo que ele se dedicou, ele desvaloriza o trabalho da classe. Respeita os outros colegas, Exato. sem dúvida. Para isso que existe, né? Então já fica também aqui mais um conselho para os jovens advogados, ainda que seja difícil, a gente sabe, esse início de carreira, para a questão de honorários, de se manter, principalmente advogado autônomo, que tem a tabela da OAB, né? Que pelo menos essa deve ser seguida, né? Até para valorizar a classe. E aos poucos, realmente, as coisas vão melhorando, a gente tem que ter fé, persistência. Então, era essa a próxima pergunta, doutora. O primeiro cliente jovem advogado, Como cobrar os honorários, tá. Se deve cobrar consultas, doutora Ney vai dizer como é que ela faz e como é que ela fazia quando era jovem. Quando eu comecei, já disse, era tudo pro bono, então não cobrava consulta, não cobrava nada. Com o tempo, eu passei a já ser remunerada pelo meu trabalho. A consulta é uma coisa assim, não é tão simples, porque depende do teu tipo de cliente. Tem um cliente que ele entende que o advogado, antes dele exercer o mister da defesa, ele é um consultor. E qualquer consultor, ele tem que ser pago. Agora, tem outro tipo de clientela que ele não entende dessa forma. Ele entende que ele tem que tirar aquela dúvida com o advogado tem que explicar, e depois da explicação que ele vai... E você tem que saber fazer esse filtro. E alguns você não vai poder realmente cobrar consulta, não tem como. Que é, assim, na maioria das vezes são as pessoas de menor poder aquisitivo, que precisam do nosso trabalho, tanto quanto as pessoas em melhores condições, mas essas, elas não conseguem entender que para fazer uma pergunta, ela tem que pagar. E com relação ao valor dos honorários, o que eu digo para os colegas sempre é que sigam
pelo menos, realmente, o que você falou, o mínimo da tabela da OAB. Porque aquela tabela ali, ela é feita já... Ela não é feita aleatoriamente, é feito um levantamento para dizer, naquele valor ali, o advogado ele vai estar cobrindo os gastos e vai estar tendo alguma margem de lucro. Qualquer coisa abaixo daquilo, você está pagando para trabalhar e está se desvalorizando. Tá? Então é isso. Essa é a Com maneira. certeza. Eu acho que pode, de repente, os jovens advogados verificar, né? Eu acho que tudo depende, cobrar a consulta depende. Depende também da capacidade financeira do teu cliente. O que tu pode, de repente, estipular previamente é que tu vai cobrar a consulta, juntamente com o parecer técnico, e no final, se fecharem o contrato, tu abate esse valor do referente à consulta. Eu acho que ficaria uma boa saída para esse jovem advogado conseguir pelo menos cobrar a consulta e com o parecer técnico e verificar depois a possibilidade de abater. Mas claro, É o que eu te avaliando, falei. né? Tem que fazer um Avaliando. filtro. Porque tem um determinado tipo de cliente, ele não quer um parecer técnico. Ele quer te fazer uma pergunta e dizer, doutora, eu estou com mandado de prisão disso, disso e disso. Como é que vai fazer? E você tem que dar resposta. Ele não vai querer um parecer técnico, nem escrito, nem oral, ele não quer. Ele quer uma resposta curta e grossa. E esse tipo de cliente fica difícil. Aí você pode até já embutir o que seria uma consulta, quando ele te fazer a segunda pergunta. Doutor, e quanto é que fica isso? Aí você já pode embutir a tua consulta no valor. Agora, de cara, um valor inicial para consulta, você tem que saber fazer esse filtro. Porque senão você termina perdendo uma clientela que naquele momento te parece não muito boa financeiramente, mas que ela pode te trazer muito depois, que é o famoso boca a boca. Porque, sim, exatamente, aquele cliente ele não tem um poder aquisitivo muito grande, mas ele leva o teu nome, se você fizer um trabalho satisfatório. E o trabalho satisfatório que eu faço, gente, não é dizer, eu vou soltar todo mundo. Isso não é o trabalho satisfatório. Trabalho satisfatório, primeiramente, é você sempre ser ético com seu cliente. Nós não prometemos resultados. Nós prometemos... Muito importante, né, doutora? Principalmente nessa área. Nós prometemos trabalho, serviço. Resultado, não. Então, nunca diga para o seu cliente, isso aqui é mole, daqui tanto tempo está resolvido. Não faça jamais isso, porque ele vai esperar isso de você. Então, às vezes, quando você chega para o teu cliente e fala com ele assim, olha, o teu crime é esse, vamos colocar assim no caso de um tráfico de drogas. Teu crime é esse, mas aqui o máximo que dá para eu fazer, com certeza para você, é dar uma reduzida, artigo 33, aí vai no parágrafo 4, que vai reduzir o tráfico privilegiado, e você vai pegar uma pena de uns 2 anos, mas ele já sabe que ele vai ser condenado. O que você conseguir além disso é vitória. Mas o teu cliente, ele está ciente que ele vai ser condenado. E você não vai ter problemas. Como eu nunca tive. Em 28 anos, nunca. Sim. É aquilo. Reclamações a gente tem, porque ninguém agrada a todo mundo. Um reclama que está demorando muito. Não está demorando, a sentença está demorando, porque às vezes ele acha que a gente é advogado, promotor e juiz ao mesmo tempo. Mas problema realmente com esse tipo de comportamento, eu nunca tive. E isso é um cuidado que tem que se ter. Esse é até um outro questionamento que também fizeram, doutora, na questão da postura profissional dentro da área criminal. Eu acho que já engloba também essa lição aí que a doutora nos deu, de principalmente não
não prometer resultados, até porque a decisão não é nossa, a gente promete um bom trabalho, a gente se compromete em fazer um bom trabalho, a partir daí já inicia a tua postura profissional, mas de fato a gente não tem como garantir um resultado, ou tu vai ser É, absolvido, ou tu vai pegar... Porque é perigoso também, né, doutora? Vamos combinar que essa área criminal aqui a gente lida com clientes muitas vezes perigosos, então a gente não pode prometer nada sob pena da tua integridade física, tua família, existem casos. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter responsabilidade com o que se fala. Esse é um bom conselho para os jovens com advogados aí. certeza. Aí, como você falou, né, que a gente tinha aquele roteirinho, que acontece? Você falou sobre postura, não é isso? Gente, eu Isso. acho a postura uma coisa muito relativa, tá? Vamos lá. Primeira postura, com relação ao cliente. Seja sempre verdadeiro. Isso é um ponto crucial. Segundo ponto, não procure passar para o seu cliente uma imagem que não é a sua imagem real. Como, por exemplo, todo mundo olha para mim e fala que eu sou qualquer coisa menos uma advogada. Ainda mais criminalista, com esse cabelo colorido, entendeu? Com esse meu jeito extrovertido, brincalhão. E eu sou assim sempre. Eu sou assim, inclusive, com os meus clientes, mas é uma brincadeira respeitosa. É tanto que eu nunca tive o dissabor de ser desrespeitada por nenhum cliente como mulher. Graças a Deus, nunca tive até hoje, espero não ter. Mas esse negócio de postura tem uma maneira de ser, entendeu? A tua personalidade te permite uma postura, às vezes você é um pouco mais recatada, mais séria, mais contida. A outra, no caso, uma pessoa mais parecida comigo, já é mais brincalhona, chega rindo, brincando com todo mundo. Isso não faz com que as pessoas percam o respeito por você. Também com Sim. relação família de cliente. Eu entendo Também era uma pergunta. Eu entendo que a família é mais delicado do que o próprio cliente. Você tem que ter muito tato e muita paciência. Porque Muita muita empatia, né, doutora? empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro, não adianta. Se você assumir aquela postura fria, rígida, vou ser sincero, eu acho que não vai muito longe. Porque se você não se coloca no lugar do outro, no lugar de uma mãe que está sofrendo, de um pai que está sofrendo, de uma esposa, de um filho, de ver aquele sofrimento, você não vai conseguir fazer o trabalho com excelência. Porque você vai fazer uma coisa fria, sem paixão, sem uma emotividade. E não pensem vocês, jovens, que essa emotividade é muito importante, não só no júri, que todo mundo acha que a gente só tem que usar essa coisa no júri, mas você consegue botar emoção numa folha de papel. Então, o lidar com a família é muito delicado. Às vezes tem família que extrapolam os limites de horário. Tem família que te manda mensagem 50 vezes no dia e você tem que saber lidar com isso. Não adianta. Tem que saber lidar, tem que procurar estar sempre com paciência, com um sorriso, com uma palavra de carinho, de positividade, porque você vai conviver com aquela família durante um período. Então você tem que ter essa afinidade com os familiares. Entendeu? Eles já são tão estigmatizados pela sociedade, né, doutor? De uma forma geral, muitas vezes a família sofre junto esse estigma. Então, eles confiam, né, na gente como alguém que está ali para defendê-los. E a gente realmente, de fato, precisa ter. Eu acho que todo advogado criminal, ele precisa ter uma vocação para ser advogado. Ele precisa, de fato, estar ali de coração
porque não é fácil e precisa muito amor, eu acho, pela profissão, pelo que faz, pela liberdade, pelos direitos humanos, né? Para conseguir ter a serenidade que é necessária muitas vezes para com a família, para com até as injustiças que acontecem de modo geral dentro do processo, que não são poucas, infelizmente, né? Exatamente. E a gente vive uma realidade muito triste, que é a criminalização da família. A família é tratada como se fosse o culpado. Às vezes ela chega a ser mais humilhada e mais maltratada, até mesmo do que o próprio parente que está preso. São humilhações as mais variadas e assim, inacreditáveis possíveis. Ou eu posso dar um exemplo hoje clássico do que é humilhar uma familiar de preso. Eu não sei se eu estou com a aparência cansada, mas hoje eu tive um dia, foi o dia inteiro de presídios. E hoje eu tive um familiar sendo muito humilhado, porque não está tendo visita. Então as famílias vão só entregar alimentação, material de higiene, entrega lá e vai embora. E a moça ia entregar os pertences do esposo dela, naquela pressa, porque é muita correria, muita gente, ela esqueceu o telefone dela no bolso. E foi passar, ela foi selecionada para passar pelo scanner principal da entrada do complexo. E a guarda feminina disse que ia tomar a carteira dela, porque ela estava tentando entrar no presídio com o celular. E eu estava chegando, aí eu tive que intervir, porque nem conheço, não sei nem quem é. Quando eu vejo injustiça, não adianta, é de mim. Eu digo, mas vem cá, ela vinha entrar no presídio como? Não está tendo visita, ela não vai entrar na unidade prisional. Agora... Não vai ter acesso não vai. Vai chegar lá, entrega a bolsa e vem embora. Não espera nem a revista. Não, mas aí ela podia o quê? O que ela podia? Você está criando uma situação de que uma familiar de um interno já iria cometer um crime? É isso? Uma infração disciplinar? De colocar um celular para dentro? Ah, mas é regra. Eu digo, não, isso não é regra. Regra se ela fosse para a visita em si e tentasse entrar com o telefone. Aí sim. Ah, doutora, então tá. Então ela guarda o celular lá fora e volta. Eu digo, muito obrigada. Você não fez mais do que a sua obrigação. Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Que isso também é o meu jeito de ser. Eu nunca chego em lugar nenhum, nunca, sem dizer, por favor, por gentileza, é possível, e nunca saio sem dizer um muito obrigado, mesmo que eu não tenha alcançado o meu objetivo. Mas eu sempre saio com muito obrigada. Depois a gente vem na caneta e consegue o que quer. Mas essa educação é primordial. Muitas vezes tem que ter jogo de cintura, respirar fundo e ser exatamente. Educado, né? Eu tenho os dois lados, né? Eu tenho os dois lados. Assim, eu já tive, assim, vamos falar no português, muito arranca-rabo. Se eu tiver que brigar, eu vou brigar mesmo. Se eu tiver que representar, eu vou representar, como eu já representei contra chefe de segurança de presídio, contra diretor de presídio, já representei contra juiz da vara de execuções penais. Quando eu tenho que fazer, eu faço. Eu não vim ser advogada criminal porque é bonitinho ser advogada criminal. Então, eu não tenho nenhum temor de desagradar ninguém. É outra coisa que eu deixo para vocês que estão chegando. Nunca assumam essa postura. Ah, mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? O cliente passa, mas o policial vai ficar ali na delegacia, eu vou ter que lidar com ele outras vezes. E isso acontece muito. Botar panos quentes. Lógico, você não vai criar problema por tudo. Mas se uma coisa for grave, jamais pense dessa forma. Porque você nunca vai ser respeitada por esse próprio policial.
ou por esse próprio magistrado. Sim. Porque o que ele espera de você é que você exerça a sua função de defesa ali, de brigar pelo direito da pessoa. E se você deixar passar com esse tipo de raciocínio, você não vai conseguir o respeito de ninguém. Com certeza, doutora. E dando seguimento aqui, muito obrigada pelas Nada, meu palavras. amor. Nos faz refletir realmente, né, como é importante ter empatia e, ao mesmo tempo, ser firme com todas as questões que são necessárias e estar ali em prol do seu cliente, e seja em circunstância for, Seja né? como for. Acho que o advogado tem que estar ali pelo seu cliente, independente de qualquer coisa, principalmente quando estiver sendo violado algum, algum direito, né? E tivemos perguntas aqui também, doutora, sobre medo da advocacia criminal, que alguns jovens advogados têm e tal. O que a doutora tem para dizer para nós sobre isso? Gente, medo na advocacia criminal. Medo e advocacia criminal são duas coisas que não combinam. Lógico, não vou dizer que às vezes em algumas situações você fica apreensiva, né? Como, por exemplo, quando você vai, vou dar um exemplo aqui que acontece muito no Rio, operações numa comunidade, abuso, aí chama o advogado, a gente vai com uma certa ansiedade, o que a gente vai encontrar, mas não é medo. Porque o advogado criminal que tem medo, ele também não vai conseguir trabalhar. Porque a gente tem que entender que a gente lida com pessoas que cometem crimes, nem todas, tem muitos que não cometeram, são acusados injustamente, mas vamos falar dos criminosos realmente que a gente defende. São pessoas que cometem crime, em tese, pessoas que oferecem risco. Então, se o advogado criminal ele tiver medo, ele já não vai conseguir nem ir muito longe no contato com o cliente. Então, o que você tem que fazer é transformar o que você pode chamar em medo em ansiedade, em suspense. O que vai acontecer? E nunca chamar de medo. Porque o medo vai te fechar as portas. O cliente vai te olhar de cara feia. Vai chegar momentos em que você vai ser chamada para atender, digamos assim, uma pessoa acusada de tráfico que já tem um renome. Aquela pessoa, ela já olha para todo mundo com aquela expressão de aterrorizar. Eu tenho uma tática. Quando eu vou conhecer a primeira vez que olha com essas caras assim, eu digo, gente, você tá mal-humorado, tá com alguma dor, querido? Aí pronto, acabou. Quebrou o gelo já, entendeu? Então, o medo não tem que ter. Você tem que ter cuidado. Entendeu? É como em todo lugar, por exemplo. Porque tem medo da polícia. Gente, a polícia, ela não é 100% ruim. Ela não é 100% maldosa. É como em toda profissão. Tem os bons e os maus. Tá? Não, porque se eu fizer isso, aí o policial vai vir atrás de mim e vai me matar. Não vai. Não vai. Eu já botei, aqui a gente chamava na época de patamo, que era aquela viatura grande, né? 6 policiais dentro. Eu botei todo mundo preso na sala de audiência. Eu tô viva até hoje. Um deles depois se tornou meu amigo. E veio me dar os parabéns, porque eu tive a coragem de exercer a minha profissão. Lógico, pode acontecer de ter um maluco que eu faça isso e ele queira me dar um tiro. Mas eu não posso ter esse medo. Senão eu não vou desempenhar o meu mister com excelência. E isso é uma característica minha e que deve ser de todo criminalista. Se não for para fazer bem feito, nem começa. Sim, eu acho que se o advogado agir com responsabilidade, com verdade, com empatia, com tudo isso que a gente já falou aí no decorrer da live,
não precisa ter medo, né? Tem que ter coragem. Para ser jovem, para ser advogado criminalista, precisa ter coragem, acima de tudo, para vencer essas ansiedades que são inerentes à profissão e desempenhar da melhor forma possível, sendo responsável. E eu acho que essa questão do medo acaba ficando superada. Com certeza. Com doutor? certeza. Eu não tive medo nem no dia que eu atravessei o complexo alemão inteiro debaixo de um tiroteio para chegar na delegacia. Eu fui que fui. Nós temos uma parte aqui do... Da mulher. Nós temos até uma parte aqui que muitas confreiras, principalmente, pediram para que a doutora contasse alguma história inusitada que já passou nesses Gente, últimos foram anos. tantas já. Mas vamos lá. Primeiro eu vou contar. Bom, eu sei que todo mundo gosta muito do tema do tribunal do júri, não é isso? Então eu vou contar de um júri que eu fiz, que esse júri foi inusitado. Porque eu tive que brigar contra 2 promotoras, um assistente de acusação e eu sozinha na defesa. Foi um caso na época de repercussão, acusaram um assessorista de um prédio comercial de ter assassinado uma secretária de um escritório, ter estuprado, ter assassinado, enfiado a cabeça dela dentro do galão de água, um crime horroroso. E esse rapaz foi preso, engraçado, esse júri foi pro bono. Ele trabalhava na carceragem da delegacia e o chefe da carceragem me pediu para eu ajudá-lo. E ué, vou ajudar. Vamos embora. E foi uma coisa assim, que foi aquela coisa mesmo com camisa, coisa de mídia, povo na rua, entendeu? Aquela coisa mesmo que quando ele foi preso, ele quase quase assassinaram ele. Ele apanhou muito da polícia. Só que eu já peguei o processo só na fase do júri. Ele já tinha sido pronunciado. E fui estudar o processo. Esse processo foi no primeiro tribunal do júri. Na época o juiz era o doutor Fábio Shoa, meu querido. Ele não é unanimidade entre os advogados, não, mas eu adoro. E ele é mão pesada, tá? Mas eu adoro. Doutora Patrícia Glioche. E a outra era a doutora... Gente, o nome dela, acho que era a doutora Cláudia. A outra promotora, eu não lembro o nome. E tinha um assistente de acusação, que foi um defensor público de júri durante 40 anos. Então, eu estava no meio, assim, só de fera. Só que quando eu li o processo, eu notei 2 detalhes. Falavam muito de que o rapaz sempre ia nessa sala tomar café. Quando fizeram a perícia, só encontraram copos descartáveis de água. E eu me apeguei naquilo ali. Pô, se ele sempre ia lá tomar café, tinha que ter um copo de café. E um outro detalhe, que às terças-feiras nessa sala, que era uma sala muito grande, comercial, eles cediam a sala para um maestro ensaiar com os instrumentistas. E segundo os autos informavam, ela teria sido assassinada na sexta, ficou sábado, domingo, na segunda foi um feriado, não abriu. Na terça, ela estava morta lá dentro, segundo constava dos autos. Na terça, teve um ensaio do maestro com o pessoal e ela morta lá dentro. E só foram achar o corpo na quarta. Só que ninguém atentou para esse detalhe. Aí sabe quando você vai para aquele júri? Gente, eu vou fazer o que aqui? Eu vou tomar-lhe uma paulada, mas vamos embora. Aí a promotora usou um tempo, a outra promotora usou mais um tempo, veio. E eu comecei ali, nas minhas brincadeiras, brinquei com todo mundo e fui no problema do copo. E fui no problema. Quando eu falei do maestro, eu falei olhando pro lado da promotoria.
Quando eu falei no maestro que ensaiou com o corpo no meio da sala, eu vi as duas promotoras pular e o assistente de acusação também, porque ninguém percebeu isso. O cara foi ouvido porque era uma coisa, que era uma praxe. Todas as terças-feiras ele usava a sala para ensaiar. Então, se a moça morreu na sexta e foi achada na quarta, ele ensaiou com o defunto no meio da sala. E ele foi ouvido em sede policial. E ninguém atentou. Pois é. Aí vieram... Não foi falado Não, nos autos. estava lá. Só que ninguém prestou atenção nisso, só eu. É aquelas coisas que a gente diz, é o feeling, é o detalhezinho, é aquela vírgulazinha que faz a diferença. Aí vieram para a réplica, vieram para eu fui à tréplica. Aí, como foi um processo bem pesado, o cara apanhou muito, tinha as fotografias, o cara todo arrebentado, né? A minha tréplica, eu lembro que quando ele estava fazendo a réplica, o assistente de acusação, ele começou a falar aquelas coisas que eu não gosto muito de fazendo firula, contando aquelas coisas, eu não sou muito disso, não. E ele falou alguma coisa que ele falava umas vassouras. Mas eu não estava prestando atenção no que ele estava falando, eu estava já recolhendo meu material, que estava cansado. Eu juro que começou 9 horas da manhã, já era 3 horas da manhã, eu estava morta. Aí ele terminou a réplica, o juiz, doutora, a senhora vai à tréplica? Aí eu parei, ele falou em vassoura. Vou, excelência, vou à tréplica assim. Pô, não, doutora, não, a minha tréplica é muito rápida. Eu só queria pedir ao doutor assistente de acusação para ele me emprestar essa vassoura que ele falou aí, para eu limpar a sujeira que a Polícia Civil fez nessa investigação. Só isso. Muito obrigada. E ele foi absolvido. Então, são coisas, são casos que ficam na história, são coisas assim que você pega aquele processo e se desespera. Mas atentou aos detalhes. Duas promotoras e um assistente de acusação não reparou isso. Eu podia ter passado horas me falando, tentando convencer. Não, eu fui num ponto X ali, ó. Pá. Acabou. Maravilhosa. Entendeu? Outra coisa engraçada, isso que eu falei do pessoal que eu prendi na época. Eu posso falar o nome dele hoje, que ele já faleceu. Esse sargento, na época, era o sargento Ivo. Ele era conhecido como o terror da comunidade do Jacaré. Porque diziam, eu não sei, porque eu não estava lá para ver, eu falo que diziam, que ele gostava muito de forjar as pessoas. E ele nunca aparecia nos flagrantes. Só que ele prendeu num flagrante forjado um irmão de um diretor de uma unidade prisional. E ele pedindo um advogado, pedindo a outro, mas ninguém queria ir comprar briga com o sargento Ivo. Aí ele veio falou comigo. Falei, ó, vou fazer, mas não vou fazer de graça não, porque vou comprar briga com problema. O negócio vai ser peixe grande. Não tem problema. E eu fui. Só que eu fui na comunidade e encontrei pessoas corajosas que dessa vez tiveram coragem de falar. E ele, no dia da audiência, muito surpreso, porque ele nunca tinha sido chamado para nenhuma audiência, que ele nunca figurava. Só que eu informei tudo na minha petição e pedi que o batalhão informasse todos os policiais, todos, que participaram daquela operação. E o juiz mandou intimar todos. Chegou no corredor, eu não conhecia, ele também não me conhecia pessoalmente, e eu estou ouvindo ele falar assim para os outros, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, que eu nunca prendi ninguém. Não sei o que eu estou fazendo aqui, que eu nunca prendi ninguém. Aí eu fiquei curiosa, né? Eu digo, deve ser ele, né? Aí eu fui, esse meu jeito todo serelepe, porque eu sou assim sempre. Eu só envelheço, mas o juiz é do mesmo jeito o tempo todo. Aí eu cheguei e falei, digo, o senhor que é o sargento Ivo? Ele falou, sou eu, por quê? Eu digo, ah, tá, não, só para eu saber. A senhora é quem? Eu digo, doutora Fernanda, tudo bem? Doutora Fernanda, eu digo, a senhora não me conhece, não, também não me conhece, mas muito prazer, a gente vai conversar lá dentro. Entramos. Só que eu não imaginava que o juiz ia tomar aquela atitude que ele tomou. E na época, os policiais entravam no fórum
fardados de arma, hoje em dia já não entra mais armado, tem que acautelar a arma, mas naquela época não. Então estava todo mundo de farda, armado, eu digo, meu Deus do céu, o que eu arrumei na minha vida? Ouvi todo mundo, ouviu as testemunhas, ouviu eles, ele negou o tempo inteiro, as testemunhas reconheceram ele. Quando terminou a audiência, o juiz mandou trazer todos os 6 para a sala da audiência. E mandou pedir reforço na escolta do fórum. Eu digo, meu Deus, o que vai acontecer? O juiz foi o doutor Joel, já é aposentado. Entraram os 6, o juiz olhou e falou, arma na mesa. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, dizendo, não vai fazer isso, ele não vai fazer, ele não vai... Estão todos presos, em flagrante agora, por falso testemunho. O resto vocês vão responder depois. E tá tô viva. E esse sargento Ivo se tornou meu amigo. No dia que ele me parou na rua, eu não tive medo, eu fiquei ansiosa. Eu digo, agora é a hora, chegou a minha hora. Será que vai ser um tiro, vou ser sequestrada, vou ser torturada? Ai, credo. Ele, doutora, não se assuste comigo. Eu lhe parei só, primeiro, para lhe agradecer, porque depois daquilo que aconteceu, eu me tornei um policial melhor. E lhe dar parabéns, porque a senhora exerceu a sua função. A senhora exerceu a sua função. Aí ele até brincou, tinha que ter vindo lá da terrinha, lá do Nordeste, né? Para ter essa coragem. Pois é. E ficou meu amigo. Tivemos várias outras ocorrências juntos depois. Ele aprendeu a ir para o flagrante, se ele prendia, ele ia. Entendeu? E foi morto depois numa operação, tomou um tiro, morreu. Tem essas coisas assim. Teve um chefe de segurança de presídio que, sabendo que o meu cliente iria ser beneficiado com progressão de regime para semiaberto, ele forjou uma situação para querer um dinheiro, meu cliente entrou em contato comigo, eu fui lá, falei, pode acertar, só que o que eu fiz? Eu fui para o Ministério Público. Cheguei lá e falei, está acontecendo isso. A promotora, na época, providenciou o dinheiro, me mandou para a delegacia, pegou meu depoimento, tirou as cópias do dinheiro, eu fui lá, dei o dinheiro para o meu cliente entregou o dinheiro para ele. Quando entregou o dinheiro, o delegado entrou e prendeu. Às vezes eu tomo umas atitudes assim, que sim, são meio perigosas. Mas, gente, são coisas que são absurdas. Entendeu? Coisas absurdas. Eu não tomo uma atitude dessa toda hora. Mas uma coisa desse tipo, prejudicar uma pessoa que já vinha cumprindo uma pena longa, que é somente progredir para um regime mais brando, e a pessoa se valer disso para lucrar, aí eu não aguentei. Aí foi demais para mim. Mas aí, tô aí, ó. Isso já tem o quê? 14 anos, e eu tô viva. Então, acho que se a gente age aí com esse amor à profissão, com essa competência, com essa responsabilidade, a gente cria o respeito tanto pelos clientes como pelos os profissionais que atuam em todo o entorno aí, policiais, enfim, juízes. Agora uma coisa... pergunte. Pode perguntar. Não, na verdade, eu não ia perguntar nada, botei aqui no final para mandar um recado para as jovens advogadas e também para todas as advogadas mulheres e também falar um pouco de como é ser uma advogada criminalista sendo mulher. Bom, vamos conversar por essa parte. Sobre isso. Vou lhe ser muito sincera. Eu não gosto quando fazem esse diferencial. Nunca gostei. Eu sei que existe, mas eu não gosto e não aceito e não admito. Tá? Meninas, não existe isso. Cheguem chegando. É pé na porta.
Tá? Se for mais delicadinha um pouquinho, em vez de meter o pé, empurra com o ombro. Mas vai que não tem essa de que é mulher criminalista. Não adianta. O espaço é nosso também. Sem contar que hoje em dia existem mais criminalistas mulheres do que criminalistas homens. Nós somos em número maior, tá? Só que por esse pensamento, mulher criminalista... Não existe isso. A gente tem que se empoderar. Não se amedrontem por essa pecha de que mulher no mundo criminal não vai ser respeitada ou vai ser sempre assediada. Não existe isso. Você só vai ser assediada se você abrir brecha para o assédio. Tá? Se você não der a liberdade, aquilo no nosso ambiente de trabalho, da advocacia, que envolve os colegas, envolve promotor, juiz, defensor, serventuários, policiais, delegados, essa gama de homens, tá? Eles sabem que se não houver uma reciprocidade, se a gente não der uma liberdade, se eles avançarem, o sinal pode sair muito caro. Então... E é bom que tenham esse medo mas mesmo. Ele não é medo, eles têm consciência. Esse respeito. Ó, eu só vou ali se me der abertura. Já existiu, há muito tempo atrás, os juízes, ministros, desembargadores que, pelo posto, se impunham para as mulheres e algumas cediam, mas isso já faz muito tempo. Já não existe mais. Tá? Uma outra coisa para minhas meninas, jamais deixem a feminilidade de lado. Sejam sempre femininas, lindas, cheirosas. Salto agulha para quem gosta, para quem não gosta, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa eclética. Tem dia que eu quero estar no salto agulha, elegantérrima. No outro dia eu quero estar de calça jeans no meio da perna, de tênis, e assim eu vou em qualquer lugar. Depende de como eu acordar. Tem dia que eu quero me maquiar, tem dia que eu não quero, tem dia que eu quero cabelo roxo, no outro dia eu quero azul, outro dia eu quero rosa, e assim eu vou. Maravilhoso. Tá? Não deixem de ser nunca femininas, achando que se vocês assumirem uma postura mais grosseira, mais rígida, vão estar conquistando espaço. Doce ilusão. Doce não, é amarga. A gente tem que manter a nossa autenticidade, exatamente, né? Ser a gente mesmo. Uma outra mensagem que eu deixo para todas. Primeira coisa, sempre respeito com os mais velhos e cordialidade e prestatividade com os que estão chegando. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eu comecei, a lista até me emociona. A Fábio vai falar que eu sou a chorona das lives. O que acontece? Eu sempre respeitei os mais velhos. Sempre ouvi o que eles tinham a me dizer. Por isso que hoje em dia eu me dou bem desde o meu colega com mais idade até o meu colega que pegou carteira há 6 meses, 7 meses. Então eu sempre respeitei, por mais que eu não concordasse com alguma coisa, o respeito tem que se ter. Eles têm uma história, eles têm uma estrada. Se hoje a advocacia criminal é o que é, foi construída por eles, os mais antigos. Hoje eu já faço parte dessa turma, gente, dos antigos. Ai, meu Deus do céu. E com relação Mas tá a abraçar, apoiar, dar a mão, trazer junto aos mais novos, é porque eu não tive isso. Eu tive isso de pouquíssimos colegas, entendeu? Como eu posso falar, como eu falei, doutor Luiz Lago, devo muito a ele, muito. Ele literalmente me botou no colo. E ele não é
Ele tem a mesma idade que eu. Mas ele já era um gigante aqui no Rio quando eu cheguei. Sempre foi um grande criminalista. Tá? Tive outros colegas também, mas, assim, uma pessoa que vai ficar na minha história da advocacia chama-se Luiz Lago. Tá? Como tive também o Dr. Paulo Cruzuol. Também me abraçou, me deu colo, me ensinou. Por isso que eu cometi poucos erros. Erros a gente comete. Mas quando a gente ouve os mais velhos e ouve os conselhos, a gente erra menos. E eu não tive. Maravilhosa mensagem. Então, como eu não tive esse apoio, acho que é por isso que eu luto tanto pelos meus colegas. Eu não digo um não para ninguém. Já chegou, assim, ao limite de eu não saber e eu falar peraí, e eu correr pro computador, graças a Deus eu fiz leitura dinâmica. Então eu vou pro computador e volto e procuro dar um norte pro colega. Então, gente, os novos que estão chegando, não vejam os colegas como os que vêm para roubar nossa clientela. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria são éticos. E tem espaço para todo mundo. Lógico, tem os que vêm fazendo aquilo, né? Barganha de honorários, leilão de honorários. Vai no cliente da gente, fala mal da gente, fala que a gente não está trabalhando. Sempre vai existir. Mas isso é uma minoria. Sempre, todo mundo, sempre. É uma minoria. Oi. Neivinha, desculpa aqui, eu vou ter que te interromper, porque a gente só tem mais 3 minutinhos. Então vai acabar cortando. Então, só um último recado. Primeiro, agradecer muito toda essa tua experiência, tua bagagem maravilhosa. Eu falo agora como jovem advogada, a gente se sente muito acolhido quando tem pessoas como você que nos contam a sua história e nos abraçam de verdade. E muito obrigada, Nevinha, também por estar aqui comigo nessa live. Estou muito agradecida, muito feliz. E também, muito rapidamente aqui, a todas as mulheres aí, jovens advogadas, advogadas mais velhas e estudantes de direito que quiserem entrar na conferia, tem um link na bio do Instagram que você consegue fazer o seu cadastro e ser incluído para entrar nessa grande família, que eu tenho a honra de fazer parte. Quero deixar um beijo para todas que estão aqui conosco na live. E, enfim, é só agora uma mensagem final. Tá faltando 2 minutinhos para encerrar. E, pessoal, tirem prints aí. Então, vou ser rápida. Vou procurar ser rápida. Primeiro, muito obrigada às minhas confreiras criminalistas de Batom. Meninas, vocês são maravilhosas. Muito obrigada por tudo que estão me ensinando, principalmente nesse mundo virtual, que isso para mim é um terror, mas eu estou aprendendo. Muito obrigada à minha irmã, parceira de guerra, lutadora, Flávia Frois, minha amiga. Tamo juntas aí, ó, porque Dave, ó, domingo nós estamos lá, hein? Na caminhada. Agradecer aos meus colegas da Anacrim que prestigiaram aqui, porque se eu fosse ficar falando o nome, eu não ia dar tempo de falar, né? A todos que prestigiaram. E agradecer muito também, você vai rir agora, nós temos um grupo de advogados só de execução penal, e que o nosso grupo se chama Os Surtados da VEP, porque está todo mundo surtando já. Então, o meu carinho mais do que especial para essa galera dos Surtados da VEP, que tem sido incansáveis, mas a gente vai conseguir. Surtados Unidos. E é isso, te agradecer muito, você é um doce. Conte comigo sempre, tá? Minhas meninas, minhas confreiras, Janira, todo mundo, um beijo. Amo vocês todas, ó. Amo vocês também. Tchau. Tchau, gente.